Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o BPC, como que fica o BPC nesse contexto aí que você está acompanhando nos noticiários sobre o corte de gastos, corte de despesas do governo federal. Muita gente conhece também o BPC como LOAS, tá? Aquele benefício BPC LOAS. BPC, na verdade, é o nome do benefício. Benefício de prestação continuada. LOAS é a sigla da lei que deu origem a esse benefício, Lei Orgânica da Assistência Social. Quem tem direito a BPC LOAS? Deficientes, ou melhor, pessoas com deficiência de baixa renda e também idosos de baixa renda. Idoso para fins de BPC é quem tem 65 anos ou mais. E o deficiente pode ser de qualquer idade, mas em ambos os casos tem que pertencer à família de baixa renda. Agora, o que que o governo quer mudar? Tem muita gente preocupada com isso, olha, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, muitos inscritos aqui no canal pedindo para eu falar sobre o BPC, porque tem circulado aí muitas mentiras, vamos falar assim, fake news na internet. Será que o governo vai acabar com o BPC? Estão falando que vai mudar, né? Mas o que que vai mudar? Bom, gente, por enquanto, só para você saber, todas essas medidas que o governo está falando, está fazendo esse alarde todo, inclusive essa questão polêmica da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Eu digo polêmica porque a conta não fecha. O governo pretende isentar 36 milhões de pessoas de pagar um imposto de renda para cobrar um imposto de 10% sobre quem ganha mais de 50 mil, que não passa de 200 mil pessoas. Enfim, mas todas essas medidas ainda vão ter que passar pelo Congresso. Inclusive, olha só, estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro, e era para o Congresso ter avaliado ontem, ter aprovado ontem o regime de urgência de tramitação dessas medidas. Porém, o Congresso ficou magoado, ficou chateado com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que barrou as emendas parlamentares, famosas emendas parlamentares, né? Que é aquela jabuticaba que só existe no Brasil, o Congresso mandando no orçamento federal. Coisa de Brasil, gente. Pois é, o Congresso ficou magoadinho com o Flávio Dino, que não liberou as emendas, então também não votou o regime de urgência para a tramitação da PEC do corte de gastos. Deve votar esse regime de urgência hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro. Mas sabe o que, que me chamou a atenção? O governo mandou esse pacote do corte de gastos para o Congresso sem mexer na aposentadoria e na pensão das filhas dos militares. O governo não falou que ia mexer na aposentadoria dos militares, que é parte desse pacote de corte de gastos? Pois é, não mandou nada disso para o Congresso. Por quê? Porque a chapa esquentou, gente. A Marinha até fez um vídeo institucional. Privilégio? Vem pra Marinha! Vem para a Marinha, ou seja, mandou um recado para o governo. Aí o governo diz que vai negociar melhor essa questão com os militares. Fiquei com a pulga atrás da orelha, olha, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, será que o governo vai mesmo mandar depois essas alterações no regime de previdência dos militares ou vai sobrar para nós civis? Pois é, fato é que o governo incluiu nesse pacote o Bolsa Família e o BPC. Tá lá, o Bolsa Família e o BPC no pacote de corte de gastos. Mas o que que vai mudar? É mais um pente fino, gente, que o governo, aliás,
ou melhor, o ministro da Previdência e o presidente do INSS não gostam desse termo, né? Pente fino. Eles falam que pente fino é aquilo que passava na cabeça quando eu era criança para tirar piolho. Ora, mas a imprensa toda e você também sabe o que quer dizer o pente fino, né, gente? Um pente fino no INSS é você revisar a concessão dos benefícios, seja convocando as pessoas para fazer as perícias ou revisando outros critérios de concessão, como a renda, por exemplo. Mas voltando aqui ao BPC, veja as medidas que o governo propõe. Focalizar a concessão do BPC em pessoas incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Ué, mas já é assim, gente, igual eu falei para vocês, quem tem direito ao BPC deficiente é quem é incapacitado para a vida independente e para o trabalho. E o BPC idoso é 65 anos ou mais, baixa renda, e no caso do idoso não precisa comprovar a deficiência. Então, não entendi aqui essa primeira medida do governo, o que eles querem dizer com isso. Segunda medida, vedação de dedução de renda não prevista em lei. Isso daí, gente, é porque um dos critérios do BPC é a renda, já falei para vocês. A pessoa, seja o idoso ou o deficiente, para ter direito ao BPC, tem que pertencer à família de baixa renda. O que é família de baixa renda? Renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, você soma o salário de todas as pessoas que residem na casa, sob o mesmo teto, desculpa, e esse valor não pode dar mais que 1/4 do salário mínimo, que hoje dá R$ 353. Então, por exemplo, se tem 3 pessoas na casa, só uma trabalha e ganha um salário mínimo, você vai pegar os 1.412 e dividir por 3, já dá mais que 1/4 do salário mínimo. Então, essa família não teria direito ao BPC. Teria que ter pelo menos 4 pessoas com só uma ganhando o salário mínimo. Tem outros critérios que você vai ver, olha, o governo pretende, passam a contar para acesso renda de cônjuge e companheiro não coabitante e renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros, coabitantes. Como que é hoje, tá? Renda de cônjuge é, por exemplo, o marido ou a mulher, tá? Ou companheiro, mesmo que não seja casado, só entra nessa composição da renda familiar se morar sob o mesmo teto. A alteração que o governo propõe é que, mesmo que morem em casas separadas, conte a renda. E de irmãos, filhos e enteados, hoje só conta a renda se esses filhos forem solteiros. O governo forem solteiros e morem na mesma residência. O governo quer que conte também a renda dos filhos casados, não apenas solteiros, mas desde que morem na mesma casa, tá? Outra medida, atualização obrigatória para cadastros desatualizados há mais de 24 meses e para benefícios concedidos administrativamente sem Código Internacional de Doenças, CID. Gente, pela lei o cadastro já é obrigatório a cada 2 anos e tem que ter a CID no benefício concedido para deficiente. Então não é nenhuma novidade. Novidade é biometria, olha, que passará a ser obrigatória para novos benefícios e atualização cadastral. Então, vai precisar cadastrar os dados biométricos, fotografia, impressão digital, do titular do benefício ou do responsável legal, se esse titular for menor de 16 anos. E, em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para acesso a outro benefício. Isso é uma polêmica, gente. Antes era assim, tá? Se uma pessoa da mesma família, por exemplo, recebia um BPC, o INSS indeferia se alguém da mesma família pedisse o BPC, porque contava a renda do benefício anterior. Aí começou uma enxurrada de ações judiciais, o INSS perdendo essas causas na justiça,
administrativamente resolveu parar de contar a renda de benefício previdenciário até um salário mínimo ou BPC, tá? Ou outro BPC na mesma família. Então, por exemplo, é, a mulher é aposentada por idade, ganha um salário mínimo. O marido fez 65 anos, vai pedir o BPC. Hoje pode, tá? Hoje pode. Agora o governo quer alterar novamente isso. Vamos ver aqui como que vai ficar, né, gente? Para finalizar, só para o seu conhecimento, as mudanças no Bolsa Família que o governo propõe. Restrição para municípios com percentual de famílias unipessoais acima do disposto em regulamento. Isso aí é o seguinte, gente, no governo anterior, tá, teve um crescimento muito grande nas chamadas famílias unipessoais. Famílias unipessoais é eu comigo mesmo, tá? Família de uma pessoa só. Então, o governo agora quer criar um regulamento e estipular um percentual máximo para essas famílias unipessoais. Então, por exemplo, município X não pode ter mais de 10% de famílias unipessoais. Atingiu esse limite, não concede mais Bolsa Família nessas condições para famílias unipessoais. Outra medida, inscrição ou atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio obrigatoriamente. Eu entendo aqui como uma visita domiciliar obrigatória, né? Para conferir se realmente é essa situação aí que a pessoa mora sozinha. Mesma coisa, ó, do BPC, atualização obrigatória a cada 24 meses, biometria e concessionárias de serviços públicos deverão disponibilizar informações de seu banco de dados para viabilizar cruzamento de informações. Então, serviços públicos, né, gente, igual empresa, companhia elétrica, empresa de água, cada região é um nome, né? Mas aqui em São Paulo é Sabesp, a empresa de água, de luz tem várias, né? A famosa Enel, que só dá dor de cabeça aí para os habitantes, né? Para os moradores da cidade de São Paulo. Mas, enfim, essas concessionárias devem disponibilizar o seu banco de dados para o governo aumentar ainda mais o cruzamento de informações que já é feito com diversos órgãos. E aí, o que você achou dessas medidas propostas pelo governo? Você é a favor ou contra? Acha que o Congresso vai mexer muito ou vai aprovar do jeito que está? E os militares vão pagar a conta também ou vai sobrar só no nosso, como diz o Datena? Deixe sua opinião aí nos comentários. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.